Muitos dão Feliz Páscoa, mas nós entendemos o que é a Páscoa pela palavra de Deus. Não tem como falar de Páscoa, irmãos, se não falar de remissão de pecados. Não tem como falar de Páscoa sem nós lembrarmos do que Jesus, desde o Antigo Testamento, o nosso Deus, Ele determinou para nós, respingando na revelação de muitos apóstolos no Novo Testamento também, e nós louvamos ao Senhor. E quando nós falamos de Páscoa, também podemos se lembrar que a Páscoa significa para nós libertação, amém? Páscoa significa para nós cristãos libertação. Libertação do estado que nós estamos vivendo para uma nova vida com Cristo, amém? Amém. Uma nova vida com Cristo, e é bom servir ao Senhor, é bom estar na presença do Senhor. E quando nós falamos de Páscoa, nós principalmente lembramos do sangue do Cordeiro, do sangue de Jesus, o sangue poderoso de Jesus. E nós, irmãos, para nós entendermos, a Páscoa não é o coelhinho de Páscoa. A Páscoa não são os chocolates. A Páscoa para nós nos relembra um grande sacrifício, Eduardo, para nós estarmos aqui nesta noite. Glória a Deus. Por isso que nós, irmãos, como igreja, e temos esta palavra, nós temos que ensinar aos nossos filhos o real sentido da Páscoa. Não ensina para os teus filhos que o coelhinho vai trazer chocolate, não. Dê para os seus filhos chocolate, porque todos nós gostamos de chocolate. Mas não ensina para o teu filho o real sentido da Páscoa, que não foi o coelhinho que foi crucificado, foi Jesus, foi o Senhor, amém? Vamos para o livro do Êxodo, no capítulo 12. Nós vamos ler alguns versículos aqui nesta noite. Êxodo, no capítulo 12, nós vamos ler alguns versículos. Lá no começo da Bíblia. Você achou? Disse o Senhor a Moisés e Arão na terra do Egito: este mês será para vós o primeiro mês do ano. Dizei a toda a congregação de Israel: aos 10 deste mês, tome cada um cordeiro para a sua família, um cordeiro para cada casa. Se a família, porém, for pequena para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número de pessoas, conforme que cada um puder comer, fareis conta para o cordeiro. O cordeiro ou o cabrito será sem defeito. Lembre disso, irmãos. O cordeiro, vamos repetir: o cordeiro ou o cabrito será sem defeito. E eu vou continuar lendo. O macho de um ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras, vos guardareis até o 14º dia deste mês, quando toda a assembleia da congregação de Israel o matará ao crepúsculo.
tomarão do sangue e porão em ambos os batentes, na viga da porta, nas casas em que comerem. Naquela noite comerão a carne assada ao fogo, com os pães sem fermento. Os pães o quê? Sem fermento e ervas amargas. Não comereis dele nada cru, nem cozido em água, mas assim assado ao fogo, diz a palavra, irmãos. Assim assado ao fogo. E o que diz a palavra? A cabeça, as pernas e vísceras, nada deixareis dele até pela manhã. E se algo ficar dele até pela manhã, queimarás ao fogo. Assim o comereis, os vossos lombos cingidos, e os vossos sapatos nos pés, e o vosso cajado na mão. E comeis apressadamente. E esta é a Páscoa do Senhor. E esta é a Páscoa do Senhor. É a Páscoa do Senhor. Naquela noite, olha o sentido da Páscoa. Naquela noite passarei pela terra do Egito, e ferirei todos os primogênitos da terra do Egito, desde os homens até os animais, e sobre todos os deuses do Egito executarei juízo. Eu sou o Senhor. Ao 13 que diz: o sangue vos será por sinal. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiveres. Vendo o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Este dia vos será por memorial, e o celebrareis por festa do Senhor nas vossas gerações, e o celebrareis por estatuto perpétuo. Amém? Amém. A primeira Páscoa instituída pelo Senhor, nós lemos nesta noite. É muito profético isso, irmãos. É muito maravilhoso. Por isso que eu falo que quando nós vamos para dentro da palavra de Deus e vamos entender o significado da Páscoa instituída por Deus, nós falamos dessa Páscoa que até os dias de ano em ano os judeus eles celebram esta Páscoa. Por isso que Deus diz: será em memorial, né? E celebrareis por estatuto o que o Senhor tinha feito nesse dia para este povo. Quando nós entendemos, irmãos, que o Senhor ele pega e dá uma ordem para cada família imolar um cordeiro, e ele tinha que ser sem defeito, ele tinha que ser um cordeiro ou um cabrito sem defeito. E quando Jesus, o nosso Deus, ele vai dizer: vocês matem este cordeiro e comam depois esse cordeiro que vocês mataram, mas antes disso, vocês peguem o sangue desse cordeiro depois que ele estiver imolado, porque existia, irmãos, uma promessa de Deus libertar o povo de Israel. Por isso que eu falo para mim e para você que a Páscoa significa para nós libertação, amém? Quando nós falamos de Páscoa, por isso que muitas vezes o mundo, irmãos, ele quer tapar o real significado da Páscoa, porque nosso significado da Páscoa, realmente para nós que servimos ao Senhor, é libertação. E não tem como falar de libertação se nós não falarmos do sangue do Cordeiro. Glória a Deus. Imagina eu e você chegamos à nossa casa e molar no cordeiro, porque Deus deu uma ordem. O anjo da morte ele iria passar como juízo, sabe por quê? Porque Faraó não queria liberar o povo. E Deus queria dar um sinal para aquele povo. E como nós podemos ver, irmãos, que Deus ele trabalha na perfeita maneira. Deus ele trabalha de uma forma muito especial. Como que Deus, irmão, sendo soberano, todo-poderoso, ele vê tudo, mas ele queria que aquele povo fizesse um sinal nas suas casas. Não era um sinal de tinta, não era um sinal de carvão, mas era um sinal do cordeiro. Aleluia. Porque naquela mesma noite, como nós lemos,
O anjo da morte, ele ia sobrevoar e ele ia numa sentença e juízo de Deus, para que Faraó ele viesse ver que Deus ali não estava brincando através da libertação do povo do Egito. O que acontece? O nosso Deus, irmãos, esse anjo ele passava por cima, e quando ele enxergava o sangue nos umbrais das portas, imagina, irmãos, o sangue do cordeiro, o povo passando aquele sangue na porta, o povo passando aquele sangue na janela das casas. Irmão Diogo, o que acontecia? O anjo da morte, ele passava e ele dizia assim: aqui eu não posso entrar, Deus da glória, porque aqui está marcado, aleluia, aqui já está escolhido, aqui já tem dono, sim, Senhor, aqui já tem dono, e quem é o nosso dono? É o cordeiro. aleluia, Eu não posso entrar, e é assim que acontece no mundo espiritual, irmãos. Muitas vezes eu tenho falado aqui, quando o inimigo ele enxerga eu e você, ele não enxerga a sua roupa exterior. Quando o inimigo ele enxerga eu e você, ele não enxerga o seu sapato. Quando o inimigo enxerga eu e você, ele não enxerga a sua chapinha. Quando o inimigo ele enxerga eu e você, ele enxerga o quê? A marca do Cordeiro de Deus, aleluia, que está na sua vida. glória a Deus. E ele não pode tocar. Glória a Deus. E a Bíblia diz, irmãos, que esse anjo passou e ele matou muitos primogênitos. E assim Faraó deu uma ordem a Moisés, dizendo: Moisés, agora vocês vão. Agora vocês vão para onde Deus tem prometido que vocês cheguem. Nós sabemos o destino deste povo. Sabe, irmãos, eu tenho a minha casa, você tem a sua casa. E quando nós falamos do sangue do Cordeiro nos umbrais da nossa casa, por isso que ele tinha que ser sem mancha, porque Deus ele não aceita nada, irmãos. Deus ele não aceita nada de qualquer forma. Você concorda comigo? O sacrifício ele é perfeito. Por isso que o sacrifício de Jesus, irmão Luiz, ele foi perfeito. O sacrifício do Cordeiro imolado, ele foi perfeito, já ligando o Novo Testamento, porque esse sangue já representava o nosso Cordeiro Pascual. Porque o apóstolo vai dizer assim em 1 Coríntios capítulo 5, 7: lançai fora o fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como vós sois sem fermento, pois Cristo, repete comigo, pois Cristo, a nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Ele é a nossa Páscoa. Cristo, que foi sacrificado por nós, é a nossa Páscoa. Por isso que aqui Deus, quando Ele fala em fermento velho, o que o fermento faz? Eles tinham que comer o pão sem fermento. O fermento é algo artificial. O fermento, ele dá crescimento. Mas Deus, ele dá uma ordem para este povo aqui, que após eles imolar o cordeiro, eles tinham que comer pão sem fermento. Eles tinham que pegar ervas amargas. Sabe o que Deus estava falando? Sabe o que é ervas amargas? Eles iam se lembrar dos tempos amargos no Egito. E o pão tinha que ser sem fermento. E o cordeiro, após ser imolado e passado nos umbrais da casa, eles tinham que comer aquele cordeiro assado. Não era cozido, não era sufocado, não era martirizado. Deus, ele não se agrada de carne sufocada. Por isso que Isaías vai dizer 53:5: mas ele foi ferido por nossas
transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Mas o que Paulo está falando à igreja de 1 Coríntios: lançai fora o fermento velho e uma nova massa, assim como vós sois sem fermento. Quando a Bíblia vai falar de fermento, Deus ele quer dizer para nós que a partir daquele ato do cordeiro imolado, no sangue derramado naquelas portas, o que era? O fermento velho, a nova vida com Cristo. Quando nós abandonamos o fermento velho, a massa velha, e vivemos uma vida nova com Cristo, a Páscoa significa a libertação que Jesus nos deu através da cruz do Calvário. Ele foi morto pelas nossas transgressões, ele foi ferido, irmãos, por nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz, por que você tem paz hoje, que estava sobre ele? Aleluia. Por isso que a paz de Deus excede todo entendimento, irmão. Sabe por quê? Porque este castigo estava sobre Jesus. Glória a Deus. Estava sobre ele, irmã. Por isso que nós temos paz hoje. Porque ele estava carregando não só uma cruz pesada, ali ele estava carregando todas as nossas iniquidades, todos os nossos pecados, toda a nossa vida velha, irmã Milene, irmão Diogo, que nós vivíamos, Jesus ele estava carregando sobre os seus ombros. Ele estava naquela via da crucificação, imagina, irmãos, ele estava levando ali sobre si, porque ele sabia que eu precisava de paz. Ele sabia que eu precisava de amor. Ele sabia que eu precisava de redenção, irmão Luiz. Ele sabia que eu precisava desse sangue na minha vida. E quando nós falamos, irmãos, que ele foi sacrificado por nós, por isso que ele é a nossa Páscoa. Nós sabemos que os evangelhos, irmãos, você lê em casa porque é muito extenso. Em Mateus capítulo 27, a partir do versículo 32, está ponto aqui todos os atos de Jesus através da sua crucificação. O que aconteceu com Jesus, irmãos, esse capítulo é muito lindo e vem no versículo 27. E o 28 foi aquilo que a irmã Giovana cantou nesta noite: Maria, por que choras? Ele não está mais aqui, mas ele ressuscitou. Que ele estava lá, irmãos, no domingo pela manhã, eram as Marias, para ver Jesus. Só que ele aparece a elas. Glória a Deus. Por isso que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Quando nós falamos de Maria Madalena, uma prostituta, que estava à beira da morte, os homens iriam apedrejar ela, porque a lei mandava apedrejar ela, mas Jesus perdoou os pecados dela, por isso que ela estava lá. Vamos dizer hoje pela manhã, domingo pela manhã, ela dizia: eu quero ver o corpo do meu mestre. Aonde eles colocaram o corpo do meu mestre? Nesse capítulo 27 você vai ver que José de Arimateia vai dizer para Pilatos: Pilatos, eu quero o corpo do meu mestre, eu quero o corpo do meu Jesus, eu deixo ele pendurado lá, eu quero botar ele no sepulcro, eu quero perfumar ele com iguarias lá, eu quero botar ele lá dentro daquela tumba. José vai levar o corpo de Jesus até aquela tumba. Mas existia uma promessa, irmãos. Ele falou, existia uma promessa. Ele falou que ao terceiro dia ele ia ressuscitar. Existia uma promessa. E os discípulos do Senhor acreditaram que existia essa promessa. Por isso que Pilatos mandou guardar aquela tumba. Eles removeram aquela pedra, colocaram guardas para lá segurar,
vamos se lembrar disso. Oh, Senhor. Jesus, Deus, Imagina. Por isso que eu digo para você, irmão. Você que é liberto por Cristo. Você sabe de onde que Jesus te tirou. Jesus traz a memória e Ele quer que você se lembre. Feche os teus olhos nesse momento. Feche os teus olhos nesse momento e comece a meditar. Jesus, Ele te tirou da onde Ele te tirou. Da forma que você estava e da forma que Ele tem te colocado hoje aqui dentro. Essa é a Páscoa, a libertação. Você sentado em perfeito estado na presença do Mestre. Por isso que Ele vive. Maria Madalena, eu creio que veio chorando. Eu quero ver o meu amado, eu quero ver o meu Jesus. Ele disse para mim que ia ressuscitar. E quando ela chegou, irmãos, a pedra estava removida. Já não estava mais lá o nosso Mestre. Já não estava lá o nosso Mestre mais. Ele estava vivo. E Ele vai dizer para ela mesma, irmãos, a revelação do nosso Mestre. bendito és tu, Senhor. Imagina a reação dela. É verdade, Ele não mais está lá. E aí foi aquilo que a Giovana cantou: porque procurais entre os mortos aquele que vive. Ele já não está mais aqui, Ele ressuscitou. Ele ressuscitou para se cumprir esta promessa. Ele ressuscitou, irmãos. Quem sabe aqui nesta noite existe alguma coisa que está morta na tua vida. Jesus, Ele quer ressuscitar. Deus enviou o seu Filho. Eu faço um memorial da minha vida nesta noite. Não é o coelhinho, o inimigo. Não é o coelhinho, não é o chocolate, é o meu Jesus. É o meu Senhor, irmãos, que morreu. É o terceiro dia. Ele ressuscitou para nós. Nós não vamos lá em Jerusalém, em Israel, celebrar a Páscoa como está ali em Êxodo. Para nós a Páscoa está aqui nessa mesa, nesta noite. Aqui está o pão, o corpo de Jesus. Para nós a Páscoa é esse suco representando o que é o sangue do nosso Mestre. Por isso que Ele vive. Ele é o Cordeiro de Deus, disse João. João capítulo 1, versículo 29. No dia seguinte, João viu Jesus se aproximando e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É Ele que tirou nossos pecados, irmãos. É Ele que redimiu as nossas vidas. E quando nós falamos de Páscoa, eu tive que anotar alguns versículos aqui, e eu quero ler com os irmãos. 1 João capítulo 1, versículo 7. Se porém andarmos na luz como Ele andou, na luz nós estamos e temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Efésios capítulo 2, versículo 13. Mas agora em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados mediante o sangue de Cristo. 1 Pedro capítulo 2, versículo 24 diz assim: Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados, e sobre o madeiro, para que mortos para o pecado pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas nós fomos sarados. Você está aqui nesta noite porque Ele te perdoou. Ele perdoou os teus pecados. Ele perdoou as tuas falhas. Ele perdoou as nossas iniquidades através do seu sangue derramado. A via da crucificação, irmãos, muitos zombam e não acreditam naquilo que Jesus fez. Mas Ele fez, Ele cumpriu aquilo que o
E o acusador, ele não pode mais nos acusar. O sangue da nova aliança está sobre a nossa vida. O significado da Páscoa para nós que celebramos e estamos na presença do Senhor é a remissão dos nossos pecados. Ninguém poderia perdoar os nossos pecados, mas Jesus perdoou os nossos pecados. E Ele não se lembra mais dos seus pecados. Se você chegou diante de Jesus e você pediu perdão para Ele, o sangue dele perdoou os teus pecados, e a Bíblia diz que Ele não se lembra mais. Quem faz muitas vezes você se lembrar é o teu adversário. Não existe pessoa, irmãos, que Jesus não possa perdoar. Por isso que não existe evangelho, irmãos, sem nós lembrarmos aquilo que Cristo fez por nós. E a vida de Jesus, o perdão dos nossos pecados, a lavagem pelo sangue, a redenção, a remissão, irmão, sabe o que é? Para nós termos nova vida. E você tem nova vida hoje? Amém? Nova vida com Cristo. O sangue, irmãos, representa a vida. Quando nós falamos de sangue, representa a vida. E quem derramou o sangue para nós ter vida? Jesus. Por isso que Ele é o nosso Cordeiro, que tira o pecado do mundo. Não é aquele mundo que está lá fora. Ele limpou a nossa vida. E aqueles que o aceitam, Ele tira também, irmãos. Ele limpa a vida. Eu lembro que quando Paulo ele vai relatar em Efésios capítulo 4, o estado que estava a nossa vida antes desse perdão. Eu era uma pessoa que mentia muito. Eu era uma pessoa que não pagava as minhas dívidas. Eu era uma pessoa, e quem sabe você está aqui nessa noite, que roubava, que ninguém suportava a sua vida. Tudo isso Paulo vai dizer em Efésios capítulo 4, enquanto ao trato passado do velho homem. Aquela vida, irmãos, que nós podemos dizer uma vida de imundícia. Mas Jesus foi lá na imundícia e te arrancou de lá. E por que você reclama hoje o que você está passando? O Evangelho é novidade de vida. O Evangelho é viver uma vida nova com Cristo. Porque como falamos essa semana, tudo muda quando eu mudo. Às vezes nós queremos mudança do nosso vizinho, nós queremos mudança da nossa esposa, nós queremos mudança dos nossos filhos, mas tudo muda quando o Marcelo muda. Isso significa o Cordeiro na minha vida. Como eu posso estar ouvindo esta palavra, irmãos, e continuar no mesmo estado? A nossa vida espiritual, ela tem que manter um resultado. Glória a Deus. Por causa desse sangue que está na nossa vida. Esse sangue perdoador, esse sangue que nos redimiu do nosso pecado, de sorte que fomos sepultados com Ele pelo batismo. Todos que estão aqui são batizados nas águas? Já se batizaram nas águas? Quando você se batiza nas águas, Paulo está dizendo, nós somos sepultados. O velho homem fica lá na água. E a partir dali nós somos nova criatura em Cristo Jesus. E o que mais ele vai dizer? No batismo da morte, para que como Cristo ressurgiu dentre os mortos pela glória do Pai, assim nós
andemos também em novidade de vida. Aleluia. O que é novidade de vida? É andar com Cristo, como Ele quer que nós andamos. Não mentindo, não roubando, não matando. Cada dia mais se redimindo. Isso significa, irmãos, esse sangue que está nessa mesa aqui, esse corpo que está nessa mesa aqui, o que é? Significa isso, que Jesus está dentro de nós. Aleluia, glória a Deus. E se Cristo está dentro de nós, nós temos novidade de vida. Aleluia. Pois sabemos isto, que o nosso velho homem foi com Ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de não servirmos mais o pecado, porque Cristo está na nossa vida. Se o teu velho homem ainda está muito vivo, crucifica ele. É isso que Paulo está dizendo. Então a Páscoa, irmãos, é dizer: Jesus, obrigado pela libertação. Obrigado por eu estar aqui nesta noite na tua casa e vou cear. Obrigado pela minha família. Obrigado pelos meus filhos. É uma celebração de libertação para nós que vivíamos no mundo do pecado, para nós que vivíamos na mão do Egito, na mão de Faraó. Hoje nós estamos lavados e redimidos pelo sangue do Cordeiro. E nós queremos louvar ao Senhor de novo. Eu amei hoje pela manhã quando a pastora Adriana disse: vamos louvar ao Senhor com esse cântico. Ele vive. Aleluia. E está vivo dentro da tua vida. Glória a Deus. Você acredita? Amém. Ele está vivo. Por isso que o mundo muitas vezes odeia você. Por isso que muitas vezes você não é aceito pelos teus parentes. Porque o Cristo vivo está dentro de você. Deus da glória. O Cristo que venceu a morte. O apóstolo Paulo vai dizer, 1 Coríntios capítulo 15: onde está o teu aguilhão, ó morte? Onde está a tua vitória? Travada foi lá na cruz e foi aniquilado a tua vitória, ó morte. Aleluia, Deus da glória. O que é aguilhão? Você sabe o que é aguilhão? Aquele cajado da morte que tem um arco na ponta. Ela não tem mais poder contra a nossa vida que estamos aqui. Porque nós podemos partir hoje à noite, mas nós teremos a vida, e nós teremos a vida com Cristo, porque Ele prometeu para nós. E como Ele ressurgiu dentre os mortos, nós também vamos ressurgir na sua vida. Esta é a promessa para nós, irmãos. Se coloque de pé nesta noite. Existia uma dívida. Todo o processo, Diogo, de Jesus por nós é porque tinha uma dívida a ser paga. E quem pagou essa dívida, Eduardo? Foi Jesus. O apóstolo Paulo vai dizer que ele pegou esse escrito de dívida em Colossenses capítulo 2, versículo 13, e pregou na cruz, riscando todo escrito de dívida. Sabe por quê? Porque a partir dali o inimigo não pode te acusar mais. Feche teus olhos nessa noite. Feche teus olhos nessa noite. Eu não sei como você está. Eu não sei como está a tua vida, como você entrou aqui nesta noite, mas nós queremos orar por você. Jesus, Ele é o Cordeiro da Páscoa, que foi sacrificado por nós. A morte não te vence. Feche teus olhos. Como você está? Sai do seu lugar. Enquanto Marcelo está adorando ao Senhor, como está Jesus Cristo vivo dentro da tua vida? Sai do seu lugar.